Boa noite a todos, tá? Bem-vindos a mais um semestre aí, a EMP. A gente está realizando de forma remota. Estamos aprendendo muito, tanto os nossos alunos como os nossos professores estão desenvolvendo muito nessa modalidade remota. Eu tenho percebido mudanças e até mudanças de paradigmas, né? Eu achando muito interessante esse aprendizado. Eu acho que a pandemia adiantou muita coisa, coisa que viria no futuro foi adiantada para agora, tá? Então, estamos aqui, esse é meu slide de abertura, a gente vai falar sobre o nosso curso, detalhes do início. Meu nome, boa noite, é Marcos Andrade, meu e-mail é mcba@ifba.edu.br. Aqui em cima 20 e 21.1, nosso semestre, Física Geral Experimental 1, tá? Sempre vai estar identificando as aulas. Aqui à direita, tá? Ao lado das bandeiras, você tem S1.QI. Então, semana 1, aula da quinta-feira. Quando for aula da quarta-feira, vai ser QA. Engenharia Mecânica. Esse aqui é uma imagem, né? É um clip art lá do nosso campus. Vocês conhecem o campus? Sim, eu fui aluno no integrado. Ah, ótimo. Mas a maioria conhece? Sim, sim. Já fui Ótimo, aluno de lá ótimo. também. Beleza. Tá. Nós temos um campus lindo, apaixonante, espaçoso, maravilhoso. Tomara que a gente retorne logo. Bem, sejam bem-vindos, ok? Nós estamos aqui em Física Geral e Experimental 1. Nós temos uma carga horária de 90 horas. Na grade, nossa posição aqui é esta, ok? Note aí que a gente está ao lado de uma Física 2, ok? Dando um zoom, ok? Você percebe o seguinte: tudo saindo bem, você andando com a grade. Quando você chega aqui no segundo semestre em Física 1, você vai ter no bolso várias disciplinas que ajudam, tá, no desenvolvimento da nossa física. Uma delas é álgebra vetorial e geometria analítica. Okay? Então, é interessante porque a gente vai utilizar muito essa ferramenta em Física 1. Você vai ter no bolso cálculo diferencial integral 1 e talvez esteja cursando em paralelo cálculo diferencial integral 2. Né? Com certeza, essas ferramentas matemáticas todas vão ajudar tanto em Física 1 como em Física 2. Na verdade, o que diferencia a nossa física no ensino superior da física do ensino médio é que nós vamos utilizar estas ferramentas matemáticas. O interessante é avisar que a física do ensino médio, a física sem o cálculo, nunca existiu na história da humanidade. Então, Newton, que é reconhecido como o pai da física, também é o pai do cálculo diferencial e integral. Então, as duas coisas nasceram juntas e a física, desde o seu início até hoje, sempre existiu com essas duas coisas. Isso quer dizer que a física do ensino médio é tipo uma coisa criada artificialmente. Então, tenta-se lá abordar as situações que são as mais básicas possíveis, que as variando, né? Então, uma abordagem muito simplificada. Eu gosto de repetir que eu tive a sorte como aluno que eu, graças a Deus, nunca vi física no ensino médio. Então, eu nunca vi a física que nunca existiu. Quando eu aprendi a física, eu já estava no ensino superior. Então, para mim, isso foi uma das grandes coisas. Interessante que também uma matéria que vem antes é a comunicação oral e escrita. Também vai ser útil em Física 1, porque nós vamos estar fazendo aqui respostas para questões
que são textos. Então nós vamos criar textos para responder a questão, mostrando o nosso raciocínio em cima das questões da física. Então isso é muito importante para mim. Você também vai estar produzindo relatórios experimentais. Então a gente vai tentar ter experimentos, mesmo de forma remota, e que você produza relatórios. A gente vai ter também um trabalho no curso, então você vai precisar produzir material escrito para esse trabalho. Bem, e o que é que vem depois dessas físicas? Bem, se você olhar aqui a física 1, que vai tratar das leis de Newton, vai ser pré-requisito para a mecânica geral. E vai ser pré-requisito para a física 2. E a física 2 vai ser pré-requisito para a física 2, que é eletricidade e magnetismo, vai ser pré-requisito para termodinâmica aplicada e vai ser pré-requisito para eletrotécnica. Aí de cara você vê um problema. Você vê um problema porque a física 2 trata de eletricidade e magnetismo e ela é pré-requisito para termodinâmica aplicada, que não tem esse conteúdo. Nós estamos reformando o PPC, o plano, né, pedagógico do curso, e nós estamos corrigindo essa deficiência. Então, nós temos hoje uma grade e em breve vamos estar passando para outra grade. Então, eu gosto de revisar isso no meu curso para estar até informando. Eu participo da revisão do PPC, participo do colegiado, do NDE, então eu entendo bem essa transição e fui também uma pessoa motivadora para que houvesse essas mudanças. Então a gente vai passar de uma física 1 de 90 horas, de uma física 2 de 90 horas, a física 1 de mecânica, a física 2, eletricidade e magnetismo, para 3 disciplinas do futuro. Uma vai ser matéria e movimento, que vai ter o mesmo conteúdo e carga horária de física 1. Vamos ter outra disciplina que vai ser oscilações, fluidos, temperatura e calor, que vai falar essencialmente da termodinâmica e da hidrodinâmica. E vamos ter outra disciplina que vai ser introdução à eletricidade e ao magnetismo, que vai ser de 60 horas. Então, note que houve uma redução de 30 horas na física 2. Isso se deve a limitações da grade, mas nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue manter 90 horas. Bem, oscilações de fluido aí é a grande novidade, vai ter mais uma disciplina de física. E como é que você fica, aluno? Bem, se você está em uma grade, você segue nessa grade, ok? Então, se tudo der certo, é esse o caminho. Mas você já sabe que essas mudanças estão vindo por razões, essas razões são reais, então você precisa estar ciente e até se preparar, ok? Bem, note aí que a matéria em movimento, a física 1, matéria em movimento, vai ser pré-requisito da mecânica, tá? Da disciplina de mecânica. A parte de oscilações de fluidos vai ser pré-requisito para a disciplina de termodinâmica. E introdução à eletricidade e magnetismo vai ser pré-requisito de eletrotécnica. Note, então, que na grade de hoje você chega em termodinâmica sem repassar esses conteúdos. Você só tem eles lá do ensino médio. Okay? Então isso quer dizer que você vai ter que revisar de forma independente e o professor também vai contribuir aqui no início da termodinâmica. Isso faz com que haja uma compressão do conteúdo de termodinâmica lá para o final, né? Então, se a gente consertar isso mais cedo, é sempre melhor. Bem, o que é a física 1, ou matéria em movimento? Vai ser a física de um ponto material, né, onde se puxa e empurra uma massa. Então o que a gente faz aqui nessa física? A gente puxa e empurra uma massa. Uma massa pode ser uma cadeira, outro objeto, que a gente consiga reduzir ele a um ponto material. Já no final lá, a gente vai começar a rodar as coisas. Então no final desse semestre, a gente vai parar de puxar e empurrar somente, que a gente vai começar a rodar as coisas. Né? Então você vai ter a rotação, você vai ter as polias, você vai ter as alavancas e outras máquinas simples desse tipo. Ok? Então a gente vai estar rodando um ponto material em torno do outro ponto material. Oi, pode falar. Tem várias dúvidas no chat e tem pessoas levantando a mão para falar também. Ah, tá bom, tá bom. Matéria em movimento, ou física 1, é pré-requisito de oscilações de termodinâmica e também é pré-requisito de introdução à eletricidade e magnetismo. Mas oscilações, fluidos, temperatura e calor não é pré-requisito de eletricidade e magnetismo. Então a gente vai ter, física 1, né, como pré-requisito de física 2 e 3,
e sem pré-requisitos entre Física 2 e 3. Isso vai tender a simplificar muitos dos componentes aí do curso. As pessoas, os professores, não gostam muito de pré-requisitos, então tentam reduzir ao máximo o número de pré-requisitos. Então, é uma preocupação nossa. Boa pergunta. Muito bem. Então, vamos fazer aqui um mapa desse semestre, um mapa da disciplina. Alguém tem alguma contribuição? Professor, só um minuto. Pode dizer. No meu caso, eu já cursei, né, eletricidade e magnetismo, que seria quase igual à Física 2. Porém, a carga horária não bateu. Nessa Mas no mudança futuro, aí, a carga horária vai ficar parecida, 60 horas. Exatamente. Eu vou cursar agora Física 1. Semestre que vem, será que eu posso aplicar para poder eliminar a Física 2? Essa grade, ela está sendo formada, mas ela só vai rodar, eu acho que daqui em 2022. Eu acho que ela não vai ser aprovada para o semestre que vem, e você tem que fazer ela entrar de forma em fase, né? Então, quando o aluno entra no primeiro semestre, ele vai trazendo as modificações. Mas, no entanto, isso quer dizer, e eu venho, tipo assim, vários professores vêm alertando isso nos pareceres que são dados quanto às solicitações ao conselho, ao colegiado, tem informado que haverá modificações no futuro. Então, eu estou começando a circular essas informações para pessoas como você estar pensando e se planejando, né? Então, você vai precisar se informar mais com o coordenador do curso, né? Uma pessoa para você procurar aí, conforme você vai pensando. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos falar agora sobre o mapa mental da disciplina. Então, o que é esse semestre? Esse semestre ele vai ter basicamente 3 partes. Vai ter uma parte inicial, que é um terço do curso, que a gente pode pensar assim, ó, eu tenho um objeto, que pode ser apresentado por um ponto, tá? Então, eu botei uma maçã, isso é simbólica, lembrando aí Newton e Turing e outras pessoas, né? Você tem aqui, ó, a aceleração da gravidade. Então, você tem uma maçã que é colocada no alto, dentro de um ambiente onde tem uma gravidade. Tá? E aí, qual é a sua expectativa? O que é que você acha que acontece quando você tem uma maçã dentro de uma região onde tem uma gravidade? Se você, então, observa o que acontece, você vai verificar que ela vai ao chão, ela cai. Então, essa descrição, descrever o movimento dessa forma, usando vetores, usando a partir da aceleração, tá? É conhecida como cinemática. Ela teve início lá com as contribuições de Galileu. Galileu foi a geração anterior a Newton. Então, quando Galileu estava saindo de cena, falecendo, Newton estava crescendo, tá? Então, era um jovem. Então, essa é a descrição do movimento. Essa é a primeira parte do curso, 1/3. Vamos agora para o meio do curso. Aí você considera uma maçã no alto. Essa maçã tem uma massa. Por ter uma massa, ela sofre uma atração gravitacional pela Terra, que a gente chama de força-peso. E aí, novamente, a gente se pergunta, o que acontece com a maçã que está no alto, tem uma força-peso para baixo? Se você verificar, ela cai, né? Então, a gente chama isso, essa descrição, de dinâmica. A gente está na descrição da força, e a gente deve essa descrição a Newton. Então, o que foi que Newton trouxe? Ele trouxe justamente o nascer da dinâmica. Okay? Então, isso aí é o meio do nosso curso. Falar sobre as leis de Newton, a dinâmica e as suas aplicações. E o último terço, como é que fica? Bem, a gente tem uma maçã no alto, numa altura H. Ela tem uma quantidade de energia guardada nela, lá em cima. Se você deixa ela sozinha, né, vai acontecer o quê? Novamente, ó, ela cai. Ela tinha um tipo de energia, você viu pelo gráfico aí, ele se transformou em outro tipo de energia. A maçã tinha o que a gente chama na física de energia potencial, e isso foi transformando conforme ela caía em energia cinética. Claro que agora ela está parada novamente, então aí o gráfico vai a zero. Mas durante a queda, né, uma energia é trocada por outra. Isso também é dinâmica. A gente chama isso da descrição de energia.
Se deve a quem? Ora, começou lá com Newton, mas com várias outras pessoas também. Então, muitas pessoas fizeram contribuição para essa descrição, a descrição da energia. Se você pensar em termos do nosso curso, nós temos a largada aqui na esquerda, tá? E a chegada na direita. A gente vai atravessar esses 3 conteúdos, cada um vai ser 1/3, corresponde a 1/3 do curso. Olhe bem, são 3 descrições, mas no fundo da mesma coisa. A maçã caiu 3 vezes. Né? Cada uma dessas descrições tem vantagens e desvantagens. Se a gente pensa aí em comparação, então a descrição da cinemática se baseia em vetores. Tá? A descrição de Newton também se baseia em vetores, mas a descrição da energia é escalar. Então você pode ver isso como uma vantagem. Escalar um número, tá? Um número real para representar a energia, talvez seja mais simples do que trabalhar com um vetor. Então aí você está enxergando uma vantagem. Outra pessoa, para um problema específico, outro profissional que vai aplicar isso, pode dizer o seguinte: olha, é mais intuitivo trabalhar com vetores, porque aí eu sei direção, sentido, né? Então, isso aí para mim é uma coisa que desperta a minha intuição. Então, mais simples do que trabalhar com uma descrição de energia. Então, isso vai depender. E a física, ela gosta de quê? Olha, no fundo, dessas 3 descrições, a mais sólida para a gente é a da direita. Tá? A descrição de energia, ela é a mais universal. Ela vai se basear nos teoremas, nos princípios de conservação de energia. Né? Então a gente vai ter vários princípios de conservação de energia, de momento, assim por diante, energia total, outras, né? Vai ter também conservação da energia de rotação. Tá? Então, esses princípios são norteadores da física, são as coisas mais fundamentais que nós temos na física hoje em dia. Então, eu botei um solzinho aqui representando que essas outras 2 descrições, elas vão quebrar em ambientes muito extremos, mas a descrição da energia a gente não viu quebrar até hoje. Ou seja, quando o pessoal fala que está fotografando buraco negro através de modelagem e outras coisas desse tipo, estão dizendo, olha, a gente está em um ambiente onde vetor foi para o brejo. A gente está usando a ideia da energia para poder fazer nossas contas. Então, quando você tem uma física com a gravidade exorbitante, que é a situação de 2 buracos negros, por exemplo, colidem, então aí a melhor é a energia. Quando você vai para o microcosmo também, o bem pequenininho, mecânica quântica, aí o que resolve é o de cá. Então, o mais poderoso para a gente é a descrição da energia. Então, em uma casca de nós, está aí o nosso semestre. Como é que fica o nosso fluxo? Tá? Então, nós vamos ter aí cinemática em uma dimensão, vamos chegar até cinemática em 3D. 2D está incluso em 3D, né? Depois a gente passa para as leis de Newton, fazer aplicações dessas leis, e aqui tá que a gente tem muito interesse nas aplicações, porque isso espelha, né, muito próximo à mecânica. Aqui que vai começar a entrar as molas, os cabos, tá, as polias. Então são nessas aplicações, vai aparecer o atrito, né, tudo isso aí vai ser essencial aqui em termos de aplicação. Trabalho e energia vem em seguida, conservação da energia, olha aí os princípios, né, atuando. A gente entra em rotação e, por fim, em equilíbrio, né, que vai ter matéria até específica adiante que vai tratar dessa situação de equilíbrio, que vai ser, por exemplo, a mecânica, que vocês têm, mecânica dos sólidos. Né. Muito bem. À direita, eu tenho aqui o plano de disciplina. Eu vou estar postando no ambiente Google, na sala de aula, tá? O PDF, que é nossa. Eu já postei a ementa, se você for lá, você vai achar a ementa, e eu vou postar em seguida o plano de disciplina. No plano de disciplina vai ter uma tabela desse tipo. Na primeira coluna, você tem aí o número da semana. Então, semana 1, semana 2, assim por diante. Você vai ter em seguida a data, se é uma quarta ou uma quinta, né, e a carga horária que a gente tem vinculada a isso. Em seguida, você tem o nosso conteúdo, note que a gente começou com semana de acolhimento, né, depois vem Newton, assim por diante. E à direita, você tem as recomendações
do nosso livro de referência, né, o nosso livro texto, né, os capítulos associados ao que a gente está abordando em sala de aula. Então, está aqui já especificado, está aqui as datas, né? Você pode imaginar, então, que o primeiro mini-teste, que está aqui agendado para o dia 9/9, vai cobrir justamente esses assuntos que vêm logo antes, tá? Aqui também, intercalado, você vai encontrar tópicos que são da física mais experimental. Então, no dia 8/9, por exemplo, modelo, gráfico experimental e ajuste de curvas. Então, a gente vai ter uma aula aqui só sobre isso. Você vai ver isso com mais detalhe quando você tiver o planejamento todo. Note que a gente vai ter o seguinte layout aí de avaliações. Depois que a gente acabar a cinemática em 1D, mais ou menos, estiver começando a 3D, a gente vai ter justamente um mini teste, que a gente vai chamar de M1 aqui, tá? Quando a gente estiver no meio das leis de Newton, a gente vai ter a avaliação 1. Quando a gente tiver terminado o trabalho e energia, a gente tem o segundo mini teste. E lá no final, a gente tem a avaliação 2. Funciona mais ou menos assim: as avaliações cobrem as unidades. Os mini-testes adiantam assuntos da avaliação. Então, o mini-teste M1 está adiantando o assunto que vai cair na avaliação 1. Então, eu vou cobrar isso 2 vezes. Vou cobrar aqui em M1 e vou cobrar novamente cinemática em 1D na avaliação 1. Isso permite que você vá se qualificando, né, para não chegar lá de surpresa na avaliação. Você já tem algumas habilidades que você colocou no bolso logo cedo. Okay? Então, esse é o intuito das avaliações. Bem, depois que uma aula minha vai parecer mais ou menos assim, aqui à esquerda, tá? Você está vendo aí um lançamento oblíquo, vai ter equações, vai ter um slide mais ou menos leve, né? Sem tanta coisa assim, não tão denso, para você estar olhando, vai ter movimento, né? É isso que você espera aí, tá? Depois que a gente fizer a aula em cima desses slides, isso vai ser gravado e eu vou colocar em um canal no YouTube. Vai ter lá uma playlist, então vai ter no canal uma playlist. Na playlist, você vai ter aqui tudo organizadinho, tá? Do lado de vocês. Do meu lado, o que é que eu ganho? Eu ganho um bocado de estatística. Então, quem já usou o YouTube sabe, quem não usou, eu estou informando, que ele dá estatísticas quanto à utilização dos vídeos. Então, eu peguei um vídeo aqui, esse vídeo foi uma aula, tá? Teve 61 visualizações. 15,3 horas foram gastas assistindo essa aula. Então, a aula, ela tinha quase que 2 horas, 15,3 horas foram gastas reassistindo essas aulas. Então, isso mostra que a maioria das pessoas não reassiste a aula toda, mas muitas pessoas voltam e reassistem trechos ou pedaços. Em termos aqui, você vê que após a aula, aqui no eixo horizontal, eu tenho 78 dias aqui visualizados, tá? Então, no dia 0, eu postei o vídeo, e aí as pessoas, nas primeiras 2 semanas, começaram a reassistir o conteúdo, né? E você vê novamente lá para o dia 25, começa a ter acesso de novo. Então, a gente está antes da avaliação aqui. Então, pessoal, estudou o material, depois, mais tarde, voltou para revisitar antes da avaliação. Eu sei que esses alunos que assistiram são meus alunos, ok? Então, isso não inclui pessoas de fora. Embora o canal seja público, né, pouquíssimas pessoas vão assistir aulas dos outros, né? Muito bem. Então, aqui embaixo eu tenho as descobertas. Então, eu tenho um outro gráfico estatístico que vem do YouTube. Na horizontal, aqui eu tenho o tempo do vídeo, ele começa com 0 minutos, ele acaba com 1 hora e 52 minutos. E aí sobe e desce. Quando você olha aqui, você já consegue dizer logo o seguinte: olha, o assunto da primeira parte da aula foi mais popular, o gráfico está mais alto. O assunto da segunda parte não foi tanto popular, mas teve um pico lá no final. Se você ver, você tem vários picos aqui. Então, se você clicar aqui no pico, ele dá para você, olha, teve uma audiência, então isso aqui é um gráfico de audiência, a audiência de pico aqui no minuto 48,
Então você vai lá no vídeo e olha o minuto 48 e qual é a surpresa? Esse minuto está tratando de uma questão resolvida em sala. Então a gente descobre que o aluno, né, valoriza e revisita muito os exercícios resolvidos e gravados e postados no site. Aqui no final, ó, o que foi esse pico aqui no final? Outro exercício resolvido. Então, no final da aula, sempre você vai estar resolvendo um exercício, pico de audiência. Isso quer dizer que o aluno voltou lá para entender a resolução, para acompanhar. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo e vai descobrindo como é que vocês estão se comportando. Muito bem. E como é que eu devo estudar para o curso? Em que o curso, quais são os alicerces do curso? 3 pilares. A experiência de aula, as referências e a prática. Ok? Então, o que são as experiências, né, de aula? Claro, eu estou esperando que você venha e assista a aula. O que é que nós descobrimos? Que nosso aluno, até pelos gráficos anteriores, que as nossas análises mostram, que nosso aluno prefere vir e assistir a aula quando ela é dada no horário da sala de aula. Isso é uma dúvida que a gente tinha. Se eu gravar a aula e disponibilizar, será que o aluno vai deixar de vir para ir assistir a aula gravada? Né? A gente está vendo que isso não acontece. O aluno quer poder fazer pergunta, interferir, poder entender o conteúdo e se manifestar. Tá? Ele reassiste a aula por necessidade. Né? Ele vai em trechos que ele acha interessante, que ele acha importante, em questões que estão resolvidas, para ele aprender ferramentas, aumentar o ferramental dele. Né? Então, essa é a abordagem do nosso aluno. Referências, tá? O que é que são? Eu estou esperando que você baixe o livro-texto está disponível na internet, você vai poder baixar ele e outros também, e você vai estudar pelo livro. Né? Vai estar lendo os capítulos. Então eu fiz aquela tabela lá, para cada aula, os conteúdos associados. Eu espero que você leia com antecedência, você tem mais ganho quando você lê antes, não depois. Então, de forma ideal, né, a ideia é que o aluno leia o capítulo, faça as questões, depois venha para a sala de aula. Aí ele vai poder tirar as dúvidas dele quanto ao que ele está aprendendo. Né? Nosso aluno não tem essa cultura. Isso é mais para aluno lá na Europa. Aqui o aluno prefere ver a aula, depois ele vai pegar o livro, vai ler, depois ele vai voltar para os apontamentos, por último vai fazer exercício. Então, era melhor inverter isso. Né? Tenha isso como um objetivo. Prática. Então, qual é a prática desse conteúdo? Você vai ter, resolução de questões e problemas. Nós vamos ter 3 tipos de questões. Nós vamos ter questões qualitativas, então você constrói um texto para responder. Nós vamos ter questões quantitativas associadas diretamente a um material. Está aqui, esse material, questão associada aqui, ponto, vai resolve. E você vai ter problemas, né, que podem ser propostos de forma mais aberta. Okay? Então, eu vou estar focando mais nos 2 primeiros, mas você, claro, pode estar resolvendo questões, problemas. Prática também é experimentos. Então, a gente tem uma física geral e experimental, nós vamos fazer experimentos, vamos aprender as ferramentas da física experimental, que são as mesmas de qualquer área experimental, seja mecânica, química, assim por diante. Então a gente vai se debruçar sobre isso, a gente vai aprender a usar instrumentos, quais são as incertezas associadas, quais são os impactos quando você vai fazer conta com medidas que têm incertezas, você vai aprender a propagar esses erros para o resultado, então o resultado também vai ter incertezas associadas, você vai aprender a coletar dados, analisar, fazer um gráfico, ver qual é a tendência, ajustar uma curva para poder tirar os parâmetros que são resultados e obter então os resultados experimentais dessa forma. A gente também vai poder olhar a questão de eu posso criar modelos, então eu não entendo muito como é que um objeto que é lançado vai se movimentar dentro da atmosfera, então eu vou fazer uma gravação disso e vou fazer um modelo, eu vou ajustando os parâmetros do meu modelo até eu chegar junto, que a minha curva de trajetória prevista seja igual à curva da trajetória experimental. Então, você vai tentar ajustar as 2 coisas. Isso se chama modelagem. Isso é muito querido
pelas ciências e pela engenharia, né? A modelagem hoje é a grande rainha das ferramentas que podem ser utilizadas para resolver problemas do mundo real. Lembre desse nome, modelagem. Você vai estar fazendo muito isso no seu curso de engenharia. Ok, então, por último, a ideia de passar a limpo os apontamentos, tá? Então, eu vou mostrar um gráfico para vocês a seguir, vou comentar, que vai falar sobre os apontamentos e as consequências de manter apontamentos. O gráfico tem uma história, que é o seguinte: semestre passado, conversando com os alunos, vários manifestaram que as aulas online tinham um ritmo muito acelerado e eles não conseguiam manter o ritmo que tinham em sala de aula para fazer o apontamento. Então, como a aula é muito rápido, você não escreve tão rápido, então você não faz apontamentos. E alguns alunos estavam dizendo que até abandonaram a ideia de fazer apontamentos. Outros não se manifestaram, mas eu fiquei curioso. Eu pensei, o que é que está acontecendo com essa transição da experiência de sala de aula para a experiência online, especificamente com os apontamentos? Então, eu acertei com a turma o seguinte, que para a avaliação de unidade, uma das questões seria entregue seus apontamentos. Claro, isso foi feito em formulário separado, em horário fora da avaliação. Eu pedi aos alunos que carregassem os seus apontamentos. Basicamente, o aluno pegou o caderno e saiu fotografando página por página e fez o upload. Tá? E aí eu peguei, olhei esses apontamentos e dei uma nota nesses apontamentos. Tá? Então, isso substituiu uma das questões da avaliação. Então, se a avaliação tinha 5 questões, agora você entregou os apontamentos, tinha 4 questões. Então, tinha uma vantagem em entregar. Olhando os apontamentos, eu percebi coisas maravilhosas, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês agora. Muito bem, está aqui um gráfico, deixa eu explicar para você o que é que você está vendo. Né? Isso aqui é a correlação entre avaliações e apontamentos. No eixo horizontal, eu botei a soma da nota dos apontamentos entregues na primeira unidade e na segunda unidade. E aqui, ó, na vertical, eu tenho a soma, né, das questões, dos pontos obtidos nas questões em avaliação. No primeiro mini-teste, na avaliação 1, segundo mini-teste, na avaliação 2, eu peguei assim, questão por questão, somei. Cada questão valia 1 ponto. E eu fui somando. Deu um total de 16 pontos aqui, 16 questões foram colocadas para o aluno durante a unidade. Aí o que é que você percebe? Ó, uma tendência. Existe uma certa tendência aqui. Primeiro, aqui na esquerda, no canto, 3 alunos basicamente desistiram. Então eles não fizeram apontamentos, não fizeram as avaliações. Tá aqui. Então vamos eliminar esses aqui. Próximo pelotão. Esses alunos aqui entregaram apontamentos que eram fracos. O que eles eram basicamente? Eram resumos. Então o aluno entregou, por exemplo, 3 páginas. Ele fez essas 3 páginas provavelmente logo antes da data da entrega. Muitos pegaram o livro, que tem lá um resumo no final, e copiaram as equações. E entregou isso aí. Então não tiraram uma nota muito boa. Né? E o que é interessante? Ó, esse pelotão não ficou com um número de acertos de questões muito grande. Ó. Já esse pelotão de cá entregou apontamentos bastante completos. Então, basicamente, eu olhava assim, ó, poxa, eu dei uma aula sobre isso. Eu ia no apontamento, tá aqui. Né? E eu percebia que esses alunos, alguns tinham ido até no livro e completado os apontamentos com o material do livro. Muito bem. Aí tem outro pelotão aqui na frente. Note que esse pelotão já tem uma nota mais alta, ó. E esse pelotão aqui, lá da frente, eles tinham apontamentos impecáveis, onde eles incluíram o material da sala de aula, complementado profundamente com material e corrigido com material dos livros, e ainda questões resolvidas, ou seja, as questões que estavam resolvendo, colocaram nos apontamentos. Olha o impacto disso, ó.
Isso mostra uma coisa que a gente já percebe, mas se fala muito pouco na educação, que é o seguinte, ó, quer observar, esse cidadão aqui, tá, teve mais de 100 páginas, tipo 130 páginas de apontamentos durante o semestre. Ele realmente trabalhou muito e o desempenho dele foi formidável. Sim, deixa eu falar aqui. Basicamente isso aqui diz, ó, nesse eixo, esforço, nesse eixo de cá, desempenho. Então, quanto mais esforço, mais desempenho. Isso é uma coisa que eu vou colocar para vocês. Vocês querem fazer algo desse tipo também? Vocês querem substituir uma das questões em nas avaliações pela entrega dos apontamentos? Isso não é uma coisa que eu planejo fazer para sempre, mas eu tenho interesse em, por alguns semestres, ir acompanhando esse desenvolvimento. Então eu tenho interesse até científico no que está acontecendo. Então eu vou colocar essa pergunta para vocês, vou deixar que vocês pensem sobre isso, debatam. Qual é a minha proposta? A avaliação tem 5 questões, então a gente reduz uma, a gente permite a entrega dos apontamentos, onde eu vou estar olhando e vou estar avaliando isso. Ok? Então fica aí a proposta, depois a gente pode conversar sobre isso na próxima semana. Então é um ciclo virtuoso aqui, você tem aulas, você faz apontamentos, talvez você passe a limpo os apontamentos, você resolve questões, exercícios, você faz experimentos, você lê o livro e repete o ciclo. Isso tende a dar certo. Dá trabalho e toma tempo também. Então, você deve organizar a sua vida para guardar tempo para estar fazendo isso. Eu tive um aluno, uma vez, que ele trabalhava, era casado e ainda era síndico do prédio. Aí eu conversei com ele, ó, pô, primeiro, deixa de ser síndico do prédio. Segundo, vai conversar com o seu empregador, conversa com ele qual é o tempo que você consegue me ceder para eu estar estudando. E terceiro, conversa com o pessoal de casa para estar conscientizando todo mundo que no ensino superior você está em um momento especial da sua vida. Você vai ter que gastar bastante, focar, concentrar bastante, vai consumir seu tempo. E essas pessoas têm que ajudar. Então a hora de ajudar é essa. Então, poxa, eu tinha a seguinte tarefa em casa, dá para a gente conciliar isso para ter, eu poder organizar isso em um tempo que é melhor para mim. Então, fazer isso, conversar com pai, mãe, companheiro, companheira, com todo mundo em volta para estar conscientizando, para poder você organizar o seu tempo de forma antecipada e ter bons resultados. Porque essa comunidade que está em torno de você ganha quando você ganha. Entendeu? Então, o seu sucesso e o sucesso da comunidade sempre é importante. Muito bem, chegamos aqui. Onde está o dinheiro? O dinheiro está aqui, né? Então, o que a gente vai estar fazendo esse semestre? A gente vai ter um mini teste, uma avaliação, outro mini teste, uma segunda avaliação. A gente tem a pontuação da integradora, que não vai existir, que se transformou em uma pontuação qualitativa. Nós temos experimento e trabalho aqui, ok? Eu coloquei a data das coisas aqui ao lado. Mini teste em 2/9, primeira avaliação 6/10, segundo mini teste 4/11, segunda avaliação 2/12, integradora vale o semestre todo. Note que isso ficou acertado como sendo uma pontuação, né, que a gente está atribuindo no semestre. Então, a gente vai ter regras para atribuir essa pontuação. E, por último, você tem um experimento. O trabalho vai ter 2 experimentos e um trabalho. A gente vai estar combinando as datas de entrega. E tem a pontuação aqui ao lado. Você vai ver que tem um símbolo aqui, o 1, por exemplo. Isso quer dizer que essas 2 notas de cá somadas vão ser o peso da unidade 1. Ah, essas 2 mais a de cá, ó, tá vendo? Eu tenho 2 mais 6 mais 2 pontos aqui. Então esse 4 é dividido em 2 para a primeira unidade e em 2 para a segunda unidade. A unidade 2, a nota vai ser composta de 2 mais 6 mais 2 aqui embaixo do trabalho.
ok? E aí a integradora entra como 10 pontos. Você tem um total de 30 pontos. E como é que eu calculo a minha média? Conforme o PPC do curso. Então isso é padrão para todas as disciplinas. Você tem a nota 1 vezes 3, somada com a nota da unidade 2 vezes 3, mais a integradora, que é uma nota subjetiva esse semestre, não vai ter prova, dividido por 7. Isso vai dar uma pontuação, e se essa pontuação é maior do que 7, você passou no curso. Se é menor, você tem direito a fazer a prova final. Então, se você fizer a prova final, eu tenho aqui a prova final, a nota da prova final, mais 2 vezes a média do curso, que foi essa aqui de cima, dividido por 3. Então, esse valor aqui tem que ser maior ou igual a 5. Né? Amém? Aí tudo funciona, beleza. Minha expectativa é que todo mundo alcance esses valores aí, tá certo? Então a nossa expectativa inicial é essa. Caso você tenha dificuldade, eu vou ter um atendimento, você deve estar me procurando e conversando comigo, tá certo? Ou mandando e-mail, se manifeste. Isso é que é mais importante. Muito bem, em termos de referências, como é que ficam as referências? Nós temos aí, principalmente, esse livro aqui. A gente chama ele do Young and Friedman. Eu tenho aqui a foto da 12ª edição, mas ele já tem a 14ª edição também. Eu vou estar usando mais a 14ª, tá? Ele faz parte de uma coleção, tem Física 1, Física 2, Física 3. Tem outros livros também que você pode estar utilizando. Então, tem o Young and Friedman, Física 1. Eu botei um asterisco porque é o livro texto do curso. Mas você pode não se adaptar a esse livro, pode querer, por exemplo, o Halliday. É outra coleção também, outro autor. Você pode procurar na internet, você vai achar o equivalente ao Física 1, volume 1. Como o Halliday tem várias assim ramificações, aí tem o Halliday e Knight, tem o Halliday e outra pessoa. Então eles têm nomes um pouquinho diferentes, mas sempre o volume 1 da coleção é sempre boa. Tem outro livro que é o brasileiro, né, é o Nussensweig. Eu recomendo mais aí para quem realmente é um grande e profundo amante da física, porque ele vai ser bem diferente desses outros 2 livros. Ele vai focar mais na... ele não tem tanta questão resolvida. A ideia dele é, bem, aprenda a coisa que você sabe resolver qualquer coisa. Então aprenda a teoria que qualquer coisa que vier você resolve. Então ele tem esse foco. É bem diferente o livro. Eu gosto muito. Eu estudei por ele. Não tinha questão, era melhor de estudar. Tipler, tá aqui. É outra coleção que é possível também. Você pode procurar na internet. Ele vai ter 2 volumes, ele é diferente porque tem 2 volumes. Você pode pegar o volume 1, vai ter a parte lá de Newton. A gente vai seguir isso. Qualquer um desses livros serve. Chama a atenção do seguinte: outro livro que está na nossa ementa do curso é o Física Conceitual. Eu vou colocar à disposição, né, o PDF dele. É uma abordagem diferente. Ele não enfatiza tanto as contas, ele fica mais no qualitativo. Isso é bom para desenvolver conceito. Então, se você precisar fazer uma leitura para desenvolver conceito, ele é muito bom. Não vai dar a você as ferramentas que você precisa para resolver os problemas, né? Mas é um livro que você pode recorrer. Eu não entendi muito bem isso, ele vai explicar lá de forma mais básica. E também você pode usar os livros do ensino médio. No ensino médio, tem vários livros bons lá que podem ser utilizados para você revisar o assunto antes de você pegar ele. Então, com certeza, se você dá uma estudada na lei de Newton, poxa, vai ser muito parecido com o que a gente faz aqui no superior. Vai ser tão parecido que vai ser difícil você estar distinguindo. Então, tem várias ferramentas que você pode buscar nos livros do ensino médio, os livros bons, mais antigos, né, onde tinha volume 1, 2 e 3. Hoje em dia, tem alguns, especialmente do governo, o livro é um volume único. É esquisito isso, né? Então, esses outros mais antigos, eles vão ter isso em mais profundidade. Detalhes no plano de disciplina. Você pode pegar lá, vai ter o nome, o autor, a editora, o ano, tá? Agora, a questão da edição, acontece que é vantajoso para a instituição, quando ela vai aprovar curso junto ao MEC, de colocar edições mais antigas nas ementas, tá? Embora a gente acabe utilizando edições mais novas, tá? Então, de qualquer um dos livros da ementa, procure sempre a edição mais nova. Isso sempre é melhor.
Muito bem. Outra referência vai ser justamente o Física Experimental Básica na Universidade. Então, para a parte experimental, esse aqui vai ser o nosso livro-texto. Eu vou colocar também no Google Sala de Aula, na aba de atividade, no item material do curso. Então vai estar lá o PDF. Esse PDF é gratuito, está na internet, né? O Agostinho, né, Aurélio de Campos, foi muito gentil em colocar a obra dele disponível na internet. Então a parte inicial é que a gente vai cobrir em termos de física experimental. A parte final são vários experimentos propostos. Aí a gente não vai poder fazer esses experimentos porque a gente não está em laboratório, tá? Mas a parte inicial a gente vai estar realmente revisando toda aqui junto. A gente vai fazer em mais detalhe. O que mais? Bem, para a parte experimental, a gente vai estar fazendo experimentos, a gente vai estar usando uma ferramenta chamada Tracker, tá? O Tracker é um aplicativo que permite você analisar o movimento a partir de um vídeo, de um filme. Então, você grava com o seu celular uma situação de movimento, né, com enquadramento muito especial, assim por diante, e aí você vai para o aplicativo, passa de chapa em chapa e você vai marcando o que é que você tem interesse de acompanhar o movimento e pede ele para fazer gráficos para você, que podem ser gráficos de posição, posição e tempo, velocidade e tempo, aceleração e tempo, pode ser Y, VX, VY, AX, AY, pode ser de força, pode ser até de rotação, velocidade angular. É uma ferramenta maravilhosa e permite você tratar muitas coisas, inclusive ela pode ser base para o nosso trabalho de semestre, tá? Muito bem. Eu também trabalho com a parte de modelagem. Ela é tão importante para a engenharia que vale a pena a gente gastar um tempo para aprender modelagem dentro do contexto da física. Para isso, eu uso, tá, uma linguagem de programação chamada Python. Alguns de vocês podem conhecer porque ela é cada vez mais popular. Ela é uma linguagem muito sólida, está ganhando espaço dentro da ciência. Você vê que a ciência gosta muito da linguagem Fortran, né? É uma linguagem bastante antiga e ela não permite muitas outras linguagens, exceto recentemente a Python. Então a Python é especial, né, porque está ganhando espaço dentro das ciências e das engenharias. Bem, você pode usar o Python dentro de um ambiente chamado Anaconda. Se você for na internet e procurar o Tracker, você pode baixar o Tracker e começar a brincar com isso. Você também pode baixar o Anaconda. Então bota assim, Anaconda, procura na internet, baixa, instala no seu computador, que a gente pode utilizar como ferramenta. Esse Anaconda vai ter dentro dele o que chamam os cadernos Júpiter, tá? Então o caderno Júpiter facilita muito utilizar o Python. Então se você sabe programar em Python e você começa a utilizar o caderno Júpiter, você sente, poxa, é tão mais fácil aqui nesse ambiente. Dentro do Júpiter você pode rodar certos pacotes. Um desses pacotes se chama o VPython, que é o Python com visualização. Então permite você criar simulações que têm uma representação visual. Então isso é muito confortante para você acompanhar o que está acontecendo dentro do seu modelo. Okay? Então você tem aqui um modelo de uma bolinha que está se movimentando em um espaço onde tem paredes. Ela vai, por exemplo, bater nas paredes e voltar. Então você pode estudar aí o impulso, né? Ao ter o contato com as paredes, vai haver o impulso, a variação do momento em um curto intervalo de tempo. Então, essas ferramentas aí vale a pena você estar baixando e começando a utilizar. Bem, bom semestre, tá? Vale a seguinte nota. Você vai precisar de uma calculadora. Botei até uma foto aqui do lado, ó. Então, eu estou acostumado a usar o meu celular, tem tudo. É um celular científico, tem calculadora científica. Poxa, não é a mesma coisa. Você gasta muito mais tempo. A calculadora é mais rápida, mais eficiente. Se você quer andar rápido, aprenda a usar a calculadora bem. Durante as nossas aulas, tenha sempre uma calculadora desse tipo próxima. Note aí que eu botei uma Casio Scientific. Tá? Existem clones dessa Casio chamado Kenko, Simac, outras marcas aí que você pode comprar por 20, 25 reais. Até a própria Casio não é tão cara. Se você for na internet, você acha ela por um preço razoável. Então, fique atento. Sempre favoreça as que pegam pilha 3A ou AA.
ou seja, um solar, por exemplo. Vai ser mais fácil de você estar trocando as pilhas. Então, traga ela para a sala, que a gente vai fazer conta junto, você aproveita e vai aprendendo a usar, porque eu vou dar dicas de como usar a calculadora. Você precisa de um celular, tá? Então, o celular é essencial, hoje em dia quase todo mundo tem. Um computador é bom, ok? Eu estou até pedindo aí que vocês se manifestem se tem computador, se não tem. A gente vai fazer essa manifestar se você tem essa capacidade daqui a pouco. E eu uso também tecnologia, né, no meu curso. Aí, tecnologia lápis e papel. Acredito muito nisso, ok? Então, é uma tecnologia bastante antiga, né, mas que dá muito certo. Fazendo ênfase aí, fazendo campanha por você adotar a ideia de passar a limpo, anotar, fazer apontamentos, depois passar a limpo, né? Então, esse esforço traz frutos. Espero que você tenha tirado essa mensagem da apresentação de hoje. Bem, já são quase 9 horas, tá? Eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria cobrir essas principais coisas. Não ficou muito tempo para fazer pergunta. Eu gosto de deixar um tempo para fazer perguntas, mas na próxima aula vocês podem estar fazendo algumas perguntas, tá? Uma das coisas que eu não abordei ainda é o horário de atendimento. A minha proposta é que o horário de atendimento seja justamente na quinta-feira, das 4h30 até as 5h30, tá? Mas eu vou voltar a esse assunto na próxima semana. Eu já coloquei até a previsão disso no calendário do Google Sala de Aula. Alguém tem alguma pergunta, comentário que queira fazer? Não, eu só queria comentar a respeito da parte do computador. Eu já vou avisando que eu não possuo. Certo, tá bom. Nem tudo está perdido. Existem ferramentas online que a gente pode estar para utilizar.